Bom, esse gráfico que nós construímos para essas 15 medições, ele pode ser feito facilmente em um software estatístico como o Minitab. Então, eu alimentei uma coluna do Minitab com esses mesmos valores. Aqui. E o Minitab me oferece facilmente aqui uma carta de controle para medidas individuais. Eu seleciono aqui qual a coluna onde tem os dados e me dá o gráfico. Então, esse é o mesmo gráfico que nós obtivemos lá, com uma pequena diferença. Os limites de controle, limite superior e limite inferior, são quase idênticos ao que nós calculamos no Excel. O limite superior que nós calculamos no Excel, 34.530, e o que o Minitab nos ofereceu, 34.802. A minha central é a mesma, mas o limite inferior, 32.517, o que obtivemos no Excel, 32.245, o que o Minitab nos ofereceu. Por quê? Essas cartas de controle para variáveis mensuráveis, elas começaram a ser desenvolvidas na década de 1920. E foi através do chamado, um pesquisador, um estudioso na área, chamado Shewhart, que propôs o seguinte: o uso do desvio padrão, o cálculo do desvio padrão, na época era bem trabalhoso em função de não termos calculadoras, né? E ele propôs a utilização de um outro caminho, que seria estimar esse desvio padrão mediante a estimativa de amplitudes, ou seja, as diferenças entre uma medida e a medida imediatamente anterior. Por exemplo, a distância entre 33,05 e 33,75 e assim por diante. Então, o que o Shewhart propôs? Que os desvios padrão fossem estimados pelas medidas das amplitudes. E isso deu origem ao uso das chamadas constantes de Shewhart, que foram fatores multiplicativos que transformavam valores médios de amplitude em medidas estimadas de desvios padrão. Eu vou ilustrar aqui, nesse cantinho aqui à direita, mostrando como trabalharíamos com essa constante de Shewhart para construir a mesma carta de controle, considerando-se que o cálculo do desvio padrão fosse substituído pelo cálculo de uma amplitude média. Então, aqui à direita, eu peguei as mesmas medidas de X, as mesmas medições, mas numa outra coluna vizinha eu calculei as amplitudes médias. Desculpe. Então, a primeira amplitude média, 33,05 menos 33,75. O que me interessa aqui é só o módulo. Então, eu eliminei o sinal. E assim por diante. Então, eu tenho 15 medidas, eu tenho 14 amplitudes médias. Essas 14 amplitudes médias dão origem ao valor médio das amplitudes médias. E esse valor médio dividido por uma constante chamada D2, a constante de Shewhart chamada D2, dá origem ao nosso estimador de desvio padrão. Como é que eu chego a esse estimador de desvio padrão? Dividindo a média das amplitudes por essa constante. E essa constante aqui, que está de valor 1,128, ela está associada a uma amplitude média calculada a partir de amostras de tamanho 2. E a partir do momento que eu faço o cálculo da amplitude a partir de uma medida menos a imediatamente anterior, é como se estivesse trabalhando com uma amostra de tamanho 2. Então, quando eu trabalho com medidas individuais, eu posso trabalhar com essa constante de Shewhart ao valor de 1,128. E aí, dessa forma, eu chego à estimativa do desvio padrão,
para a construção dessa carta de controle a 0,42617. Com esse desvio padrão, os cálculos subsequentes foram idênticos ao da carta construída anteriormente. O limite inferior ao valor médio menos 3 vezes esse desvio padrão. Na célula B4, eu tenho o valor médio que deu origem à linha central. Aqui. E o limite superior é o valor da linha central mais 3 vezes esse desvio padrão. Então, são esses valores dos limites inferior e superior que nos foi apresentado pelo gráfico de controle, pela carta de controle construída pelo software Minitab. Ok? Da mesma forma, nós podemos construir o gráfico alimentando com essas 4 colunas. As medidas individuais, linha central, limite inferior e limite superior. E é isso que eu fiz, já tenho aqui o gráfico construído. É um gráfico idêntico ao que obtivemos no início, no vídeo anterior. A diferença é que o limite superior está um pouquinho acima do calculado pelo desvio padrão e o limite inferior está um pouquinho abaixo do valor calculado anteriormente. Ok? É como se esses dois limites estivessem um pouquinho mais afastados da linha central. Bom, por que se trabalha com essa constante de Stewart? Porque ela dá uma boa estimativa do desvio padrão. Mas a partir do momento que nós temos na mão o Excel, por exemplo, nós podemos trabalhar dessa forma, como foi proposto no vídeo anterior. Os limites inferior e superior sendo calculados a 3 desvios padrão afastados da linha central, onde o desvio padrão pode ser calculado simplesmente a partir da função do Excel das IPADs.